Olá galera, vamos apresentar aqui o nosso código. O primeiro arquivo é o arquivo main.c. O primeiro ponto aqui desse código, vamos importar a biblioteca padrão, o stdjoe.h e o arquivo de cabeçalho da expressão aritmética.h. Segundo ponto é a função principal main. Vamos iniciar a função main criando uma variável expressão do tipo expressão aritmética. Vamos chamar a função criar expressão e passar o endereço de memória da variável expressão e a expressão aritmética desejada como parâmetro. Isso irá criar a expressão aritmética. O terceiro ponto é imprimir a expressão original, chamando a função imprimir expressão e passando o endereço de memória da variável expressão como parâmetro. Isso irá imprimir a expressão aritmética original no console. O quarto ponto é converter a expressão para a notação prefixa, onde vamos criar uma variável prefixa do tipo char com tamanho de 50 caracteres, chamando a função converter prefixa e passando o endereço de memória da variável da expressão e a variável prefixa como parâmetro. Isso converterá a expressão aritmética para a notação prefixa e armazenará na variável prefixa. O quinto ponto é imprimir a expressão na notação prefixa, utilizando a função printf para imprimir a expressão aritmética na notação prefixa, passando a variável prefixa como parâmetro. O sexto ponto é a avaliação e a expressão na notação prefixa, criando uma variável resultado do tipo int, chamando a avaliar prefixa e passando a variável prefixa como parâmetro. Isso irá avaliar a expressão aritmética na notação prefixa e armazenará o resultado na variável resultado. E o sétimo ponto é imprimir o resultado da expressão, utilizando a função printf para imprimir o resultado da expressão aritmética, passando a variável resultado como parâmetro. O oitavo ponto é liberar a memória alocada, chamando a função apagar expressão e passando o endereço de memória da variável expressão como parâmetro. Isso irá liberar a memória alocada pela expressão aritmética. Bom, o nosso segundo arquivo aqui é a expressão aritmética.h. Aqui na primeira linha, ele verifica se a expressão aritmética.h não está definida. A segunda, ela define a expressão aritmética para que não haja a duplicação de arquivos. O terceiro ponto é temos que declarar as assinaturas das funções, onde temos a função criar expressão, que cria uma expressão para a expressão aritmética. A segunda, apagar expressão, ela vai liberar a memória alocada para essa expressão aritmética. A terceira, ela imprime a expressão, onde essa função ela vai imprimir a expressão aritmética no console. O operador ele é uma função que vai verificar se um caractere é um operador aritmético, sendo mais, menos, vezes ou divisão. Temos outra, a conversão temos que converter para prefixa, onde essa função ela converte uma expressão aritmética para uma notação prefixa. A propriedade ela é uma função que vai retornar a propriedade de um operador aritmético. E por último temos avaliar prefixa, onde essa função ela avalia uma expressão aritmética na notação prefixa e retorna o seu resultado. O nosso terceiro arquivo é a expressão aritmética.c. Temos o primeiro ponto aqui que vamos importar as bibliotecas padrão, o stdjoe.h, o stdlib.h e a string.h, e também importar o arquivo do cabeçalho da expressão aritmética.h. O segundo ponto
as funções auxiliares, onde temos duas. A primeira é o operador, que verifica se um caractere é um operador aritmético. A segunda função é a propriedade, que atribui a propriedade aos operadores aritméticos. Bom, o terceiro ponto é criar uma função. Terceiro ponto, vamos criar uma função chamada criar expressão, que vai receber um ponteiro para uma variável, expressão aritmética. É uma string que representa a expressão aritmética, alocando memória para a expressão aritmética usando a função struct. Quarto ponto é definir a função apagar expressão, que recebe um ponteiro para uma variável, expressão aritmética, onde terá que liberar a memória alocada para a expressão usando a função free. Quinto ponto é definir a função imprimir expressão, que recebe um ponteiro para uma variável, expressão aritmética, imprimindo a expressão aritmética no console usando a função printf. O sexto ponto é definir a função converter prefixa, onde define um ponteiro para uma variável, expressão aritmética e um array prefixo para armazenar as expressões na notação prefixa, onde irá haver uma interação entre a expressão aritmética da direita para a esquerda, utilizando a pilha para armazenar os operadores durante a conversão, tendo que copiar os operadores juntamente com os operando da expressão original para a expressão prefixa, respeitando a ordem correta dos operadores. Sétimo ponto é definir a função avaliar prefixa, que recebe um array prefixa que contém a expressão aritmética na notação prefixa, tendo que haver também uma interação da expressão prefixa da direita para a esquerda, utilizando a pilha para avaliar as operações aritméticas, realizando as operações conforme a ordem dos operadores e operandos na pilha.